Você tá boa? E aí, Maluzinha? Eu tô bem, e você? Graças a Deus, beleza? Tudo bem. Animada com o nosso bate-papo? Poxa, muito alegre de estar com você, Malu. Muita alegria. Nem me fala, né? Tanto que eu te admiro e hoje a gente está podendo fazer esse bate-papo aqui. Então isso me deixa muito feliz. Também, fico feliz também, Malu. Estamos aguardando aí a pessoal chegar, não é isso? Tá, e estamos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho do Pérolas, né? O que que nós fazemos? Nós somos um grupo de apoio a mulheres em tratamento do câncer de mama, né? Partilhamos a nossa experiência para outras mulheres que estão em tratamento, né? A partir do momento a partir que nós terminamos o tratamento, vencemos, nós fomos procurar alguma coisa que pudesse nos ajudar e ajudar outras pessoas. Aí isso faz a nossa caminhada ficar mais leve, Claro, claro. né? E a gente fica feliz de estar contando a nossa história. E eu lembrei muito hoje quando eu estava relendo o que a gente ia conversar sobre o Rubem Alves, né? Porque o nosso nome vem do livro Isso, A Ostra e a Pérola, porque a pérola é resultado da dor, claro. né? E aí, esse é o nome, tem tudo a ver com o livro dele. O nosso nome foi escolhido justamente por isso. Desculpa. Né? Você é boa, Glaucia, em marcar tempo? A gente vai acompanhando. Tem sim, eles avisam, né? Nós começamos 19h32 por aí, então a gente vai não só observando o relógio, como eles também avisam o tempo, né? Ah, tá. Porque outro dia eu perdi. Pois é, não, às vezes a gente distrai mesmo, né? E às vezes a conversa fica boa e a gente distrai, né? O que Muito precisa é ao acontecido. final, né, de você fazer a gravação, porque eu acho que é uma oportunidade para as pessoas poderem também, né, nos assistir em outra situação. Eu Uhum. acho que é legal, né, Malu, quando você está dizendo até do Rubem Alves, que foi uma pessoa tão marcante, trouxe contribuições e reflexões, né? E essa ideia da ostra feliz que não faz pérola, né? E a dor, né? Como algo que muitas vezes a gente briga com a dor na vida, mas é um sinal vital de alarme, né? A vida dói, né? Agora, também é um convite para quê? O que, que a gente pode fazer com essas dores, né? Com as dores diversas. Nós trabalhamos nos cuidados paliativos e uma das referências é a doutora Cicely Saunders. E ela introduziu um termo que a gente acha muito bacana, né, Malu? Que é a ideia da dor total. E a dor total, ela vai dizendo isso. Não existe uma dor que seja só física, não existe uma dor que seja só emocional, né? Mas como seres inteiros que somos, situações que nos abatem, que nos afligem, elas nos tomam de uma forma ampla, né? Não só a nós, como as pessoas também que estão conosco ligadas e acompanhadas, né? E que, por outro lado, né, Malu, quando você diz dessa caminhada e a existência da Pérolas, né, de Minas, com essa proposta de integrar pessoas, é muito bacana, né, de perceber que não é ficar paralisado na dor, mas é poder, através daí, ser um caminho transformador. Transforma É. a dor, né, em muitas obras, né? E Então, é é esse muito o nosso legal. objetivo. É para que quem esteja na caminhada do câncer de mama ou de qualquer tipo de câncer, saiba que o câncer não é uma sentença de morte, né? Claro. Claro que não. A gente tem aí recursos que nos ajudam a continuar, a seguir em frente. E você tendo o apoio, conversando com quem que já passou pela doença, teve experiência com a doença, eu acho que dá uma guarda para a pessoa, um resguardo de pensar assim, olha, se ela venceu, tá com essa cara boa, eu ouço isso muito, as meninas também nas nossas visitas. Claro. Olha, se ela tá com essa cara boa, eu também não acredito que você teve câncer. Então, assim, é uma ajuda, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Vamos começar as apresentações, Vamos lá. né? Vamos falar da nossa convidada. Ela é a doutora Gláucia Tavares, ela é psicóloga, mestre em ciências da saúde, é palestrante, é docente, é fundadora da rede AP, Rede de Apoio à Perda Irreparáveis. Autoras dos livros Do Luto à Luta e A Vida Continua. Adoro esses 2 livros seus. Me ensinaram muito, me ajudaram muito, continuam me ajudando, viu? Bacana, que bom. E por que nós escolhemos esse tema? Identificando pérolas no luto, né? Eu lembro que você me disse assim, a gente tem que falar das pérolas. Claro, claro. Né? E por que também nós escolhemos falar desse tema nesse momento? Esse ano de 2020 é um ano que está diferente para todo mundo, né? Nós estamos hoje no último dia do primeiro semestre do ano de 2020. E nós, nesse período desse ano, perdemos 8 pérolas. Nós somos um grupo de 248 mulheres. Nós perdemos 8 mulheres. Só no mês de março, entre o dia 22 ao dia 30, foram 4 mulheres. E na semana passada, perdemos uma pérola jovem. Eu prefiro falar perdemos, porque para mim, assim, no momento, quando eu recebo a notícia que alguém se foi, eu sinto assim, perdemos um pedacinho da gente. Então, é por isso que eu falo perdemos. Realmente, isso deixou todo mundo muito triste, porque a gente não pode despedir dessas pessoas. A gente não pode ir lá dar um abraço na família, a gente não pode fazer nada. A gente só sabe e sofre com aquela dor, porque a gente não pode fazer nada. E aí eu te pergunto, doutora Gláucia, o que é o luto? E aí temos muito assunto aí, né, Malu? E eu acho interessante quando existe aí a apresentação formal, os títulos acadêmicos. Mas, para mim, nesse momento, o título mais legal é da gente estar juntas e termos esse lado aí amoroso que nos permite aqui essa conexão, né? Então, agradeço o seu convite e espero que as nossas reflexões possam trazer aí contribuições. Ora, tecnicamente, luto quer dizer rompimento de um vínculo com alguém, uma situação que nos seja impactante, que nos seja relevante, né? Um vínculo significativo, né? Então, essa é a questão que está aí, né? E que, quando você está aqui celebrando hoje o último dia do primeiro semestre, um primeiro semestre que passou depressa e devagar demais, né? Porque é uma mistura quando a gente vê, né? Que desse semestre, quanto tempo que a gente está dentro de casa, né? E quantos movimentos e tal, né? Diante disso, isso também representa luto, e são vários lutos, né? Lutos quando nos assustam aí, caminhando para 58 mil mortes que estão presentes e que, né? Eu acho que de tanto a gente escutar esses números, o grande risco disso é achar que uma não tem mais problema, em torno de 58 mil, né? Olha, né? É uma história, é uma vida, é um relacionamento e cada vida importa, né? Então, a história do luto está dizendo desse rompimento. Rompimento também de sonhos, e eu acho que esse período da pandemia vai nos trazendo o que a gente está chamando de lutos, e eu estou cunhando isso como lutos sobrepostos. O luto dos nossos sonhos, o luto dessas mortes, muitas distantes, outras próximas, mas que nos afetam e que estão aí, né, numa proporção realmente que é assustador, né? Lutos pelas questões aí de emprego, da nossa economia, do comércio, né? Luto de não saber que hora que termina esse tempo de distanciamento físico, que não é um isolamento social, né? Eu acho que isso é importante da gente marcar,
podemos estar conectados. Quer dizer, então, o que acontece? O luto vem como uma restrição, como algo que rompe. Agora, a partir disso que rompe, nós também temos a oportunidade de avaliar o que a gente pode fazer. E aí, quando eu te escuto dizer das pérolas que vocês perderam e que não puderam se despedir e não fizeram nada, é claro que fizeram. Não fizemos da maneira que a gente estava acostumado, de abraçar, de estar presente, de tocar as pessoas. Mas nesse momento que nós estamos aqui conversando e você se referindo a essas pérolas que esse ano foram perdidas, né? Essas pessoas estão aqui sim, com essa reverência a esse momento está presente. E eu acho que essa história, né? E quando então existem restrições, é muito bacana, né, Malu? Que a gente possa ir desenvolvendo a nossa capacidade de refletir e sermos criativos para avaliar. Olha, não pode ser como foi, mas pode ser de que jeito, né? Então, esse mundo virtual vem permitindo também que a gente faça despedidas virtuais, que a gente possa procurar as famílias, que a gente possa, sim, fazer reuniões via Zoom, que a gente pode falar ao telefone, né? E é muito interessante isso, dizendo e marcando que não é um isolamento social, porque mesmo que as pessoas possam não ter acesso à tecnologia, que hoje está tão disponível, está permitindo esse contato nosso, né? Uma ligação telefônica as pessoas conseguem falar, né? É possível dizer, olha, tô sentida também e quero me manifestar a vocês, né? Fico percebendo, né, Malu, que até na situação dos velórios e das despedidas tradicionais, muitas vezes elas eram também tão marcadas apenas para cumprir um rito social e que muitas vezes as pessoas estavam ali até de uma maneira desrespeitosa, né? De Sim, vez em quando concordo. saía uma gargalhada alta porque uma piada surgia e ficava aquele E nisso, a negócio. bebida, a própria bebida. Percebe? Então, o que esse momento está trazendo, se não tem a condição de estar fisicamente, nós podemos estar simbolicamente. É possível, né? Hoje, a reunião realmente em espaços virtuais, para que as pessoas possam compartilhar, para que as pessoas possam prestar homenagens, é possível, né? Então, quando você se referiu, por exemplo, à nossa rede AP, né, que é a rede de apoio a perdas irreparáveis, que acolhe enlutados e que esse ano completa 22 anos, né? E 21 Parabéns. anos, 21 anos, né, Malu? Ininterruptos. Nós não tivemos um mês que a gente não se encontrou, né? Tradicionalmente, a gente fazia uma pausa em julho e janeiro, mas nos outros meses nós sempre nos reunimos. Com a questão da pandemia, a reunião de abril ela seria cancelada, ela já tinha sido divulgada, e aí, logo em seguida, nós comunicamos que a reunião seria cancelada porque não tinha indicação do encontro presencial. Mas, conversando até com a coordenação da rede e tudo mais, nós decidimos ousar, porque se esse foi um movimento pioneiro no Brasil, também fizemos a ousadia de fazer uma reunião de enlutados virtual. E a gente tem feito isso, Malu. E tem permitido. E é interessante porque logo na primeira reunião, nós já tivemos conosco pessoas que tiveram perdas nessa era Covid, que não foi nem de Covid, mas na era Covid, e que tem que seguir o protocolo aí, né, sanitário. Então, também já não puderam, uma especialmente, era a mãe que morreu em um outro estado do Brasil, né? E ela veio à reunião e foi possível a gente conversar a esse respeito. Quer dizer, nós temos essa capacidade simbólica, né? Essa forma de poder criar, se não tem de um jeito concreto, material, de que maneira que a gente pode ser, sim, né? Se fazer representar, né? É muito interessante, eu tenho uma pessoa conhecida que ela tem feito bolos de aniversário e festa na caixa, né? E tem feito uma situação interessante, porque tem o bolo matriz e é colocado o número de convidados. E
ela entrega, então, na casa desses convidados, uma miniatura do bolo. Ai, E as que bacana. pessoas todas, olha aqui, né? Então, marca uma hora, se reúnem e as pessoas cantam parabéns, né? E eu comentando com ela, falei, olha, é assim como tem a ideia do bem casado, quem sabe não pode existir também um doce, um gesto, uma maneira que possa compartilhar também o bem ancorado, o bem que eu estou, sim, conectada a você, mesmo não tendo os rituais ou não podendo participar dos rituais tradicionais, né? Então é muito bacana a gente não se paralisar pelo tradicional, mas podemos, e esse é um momento que é muito rico para que a gente possa inovar. Porque se a gente Sim. senta, né, Malu, para reclamar que não é mais o que era, e muitas vezes reclamando do que não é mais do que era, dando até a conotação de que as perdas que aconteceram antes da Covid eram mais fáceis de ser administradas, Sim, né? e não Não, tem né? nada a ver. Nada, né? Quer dizer, perder dói, ponto, Dói né? muito. Agora, por outro lado, né? E aí é a questão do luto, e eu costumo dizer, olha, a gente perde aquilo que é visível. Guimarães Rosa fala que a gente fica encantado, né? O Saramago nos ensina que a gente só morre mesmo no dia que a última pessoa que lembrar da gente É. morrer. Aí nós morremos, né? Porque ao ser esquecido, vamos imaginar que você faça uma reunião lá do Pérolas e convoque as pessoas e por um motivo ou outro esqueça de alguém. Aí acontece. Acontece. Quer dizer, naquele momento aquela pessoa morreu para aquela reunião, ela foi esquecida. Por motivos os mais diversos, né? Quantas vezes a gente acontece isso, né? Então, poder reverenciar, poder entender que existem falhas humanas e a gente erra e cometemos erros, né? Mas de que maneira que a gente pode guardar também a memória, né? E eu fico imaginando sim, né? Vocês que estão nesse grupo, qual que é a repercussão, além da dor de perder uma amiga, lembrar, olha, morte é para valer, né? Sim. Se a minha amiga morreu, ela está me contando que eu também vou morrer, né? E vamos, né? Eu ainda escuto expressões do tipo, né, Malu? Olha, se por acaso algum dia eu morresse, ô meu bem, vamos cair nela, né? Que a gente vai. A conjugação não é essa, né? Não é se, é quando. E o quando que é um mistério. É mistério. Agora, que vamos, vamos. Isso já está decretado, né? Que Agora, a gente, o que a gente pode falar é que existem várias formas, né? E sem vários dúvida, tempos diferentes para a morte. tem, claro, né? E uma coisa que eu acho é que as pessoas têm um tabu com a palavra Sem morte, né? O dúvida, sem medo. dúvida, E sem sinto dúvida. que isso é a única certeza que a gente tem na vida. Né? Para quem quiser ter certeza, só tem uma, e é essa, né? E É. dessa ninguém escapa. Agora, né? É muito interessante, eu acho que é legal frisar isso, né? É, a vida, morte não é o oposto da vida. O oposto da morte é nascer. Tudo que nasce morre. Tudo que nasce Sim. morre. Agora, tem pessoas que passam na vida mais ou menos meio zumbi, mais ou menos mortos-vivos, né? E tem pessoas, né? E aí, quando a gente está me lembrando aqui de Saramago, Rubem Alves, como que ele está vivo, né? Sim. Quando a gente. E que a obra é maior do que realmente esse tempo biológico. Quer dizer, como é que a gente marca? Como é que é o legado? Mesmo o Malu não estando presente, daqui a 20 anos, falar pérolas. Quem falar de pérolas sem Malu não está entendendo a história, Eu né? falo com as meninas que, pelo amor de Deus, que na hora que eu morrer, se o Ah, Pérolas, elas deixarem o Pérolas morrer junto comigo, que eu venho para puxar as pernas. tá certo. Agora, por outro Falei lado, isso para né? Denise e Aninha. Né? E eu costumo dizer, né, Malu, que faz parte, e aí até trabalhando com a questão até de empresas familiares, Ah, um exercício importantíssimo que é trabalhar a sucessão. E eu gosto muito de brincar com as palavras e costumo dizer que sucessão é um sucesso grande.
né? Assim como tem você à frente da Pérolas, tem eu no AP, mas de fato, querer dizer que a obra é do tamanho da nossa vida é achar que a obra fica pequena. Né? Eu acho que Uhum. nós duas temos em comum esse fato de, a partir das nossas histórias, que não nos congelamos, né? No caso seu, do câncer, do meu, da perda da minha filha, e que, em torno disso, o que a gente pode fazer com isso? E é tão bacana perceber, né, que o nosso gesto, ele se concretiza numa obra muito maior que a gente. Né? Agora, preparar sucessores é não só avisar para as meninas, mas realmente, né, de que maneira que possa ir delegando, fortalecendo, organizando, né? Por isso Eu que tem tenho visto. estatuto. Exato, né? Que é pôr ordem na casa, e é interessante porque com o AP também a gente está passando nessa história, né? O AP, então, caminhando por 22 anos, mas de uma informalidade absurda, né? Até que, em dezembro, o meu sobrinho conversando comigo, e vem passar o Natal, ele não mora em Belo Horizonte, né? E ele se dispôs, então, a contribuir, a realmente organizar uma rede, né? Que tem uma informalidade como marca, e é uma coisa que é um milagre, né? E é um mistério saber como é que uma situação tão informal tem um compromisso das pessoas num trabalho voluntário que se mantém, e é possível. Né? Agora, vale pôr ordem na casa até para isso, né? Para que a obra não tenha que encerrar conosco. Né? Não tem. Isso. Senão nós não tivemos um legado, nós não Não, construímos o nosso legado. não. Então não dá para ficar na nossa mão, né? E aí é o lado da vaidade. Né? Se Isso. eu quero ser a vaidade que sou eu, é meu, né? Eu realmente reduzo o processo muito pequeno. Né? E aí eu me lembro, né, Malu, de Dalai Lama, quando ele diz: no dia que a gente aprender a ser sabiamente vaidoso, como sabiamente egoísta, né? Pensar no bem comum, pensar nesse momento de compartilhamento, de colaboração, né? E que especialmente esse tempo que a gente está vivendo é muito esse tempo, né? Quer dizer, como que o Pérolas pode, sim, agora, se fortalecer e a integração de vocês, como nós no ar, mesmo não havendo um contato físico, mesmo não podendo pegar, né? É um caminho, né? E é possível. Esse próprio nosso bate-papo é uma situação que eu nunca imaginei que a gente fosse fazer dentro do Pérolas. Ah, claro. Porque a gente é muito de encontros, de estar sempre juntas. E essa pandemia trouxe para a gente uma nova forma de conversar. É É por isso verdade. que, inclusive, que a gente está nesse bate-papo, Claro. né? A gente não pode estar fazendo uma palestra para falar sobre o luto, do que a gente pode tirar disso, mas nós estamos aqui para quem quer nos ouvir e vai ficar depois gravado, para entender o que é esse momento, isso que a gente está vivendo, que são coisas Claro. completamente diferentes, né? E aí, na questão específica do luto, né? Então, tem dor, é claro, né? Algo que rompe, algo que acaba, né? Agora, tudo na vida tem limite, né? A nossa conversa vai ter limite. Aliás, quando você me pergunta, olha, você sabe a hora, né? Porque tem prazo para Uhum. iniciar e tem prazo para terminar, né? Hoje, especialmente, né, 30 de junho, é o dia fatídico até do prazo de entregar o imposto de renda, né? Hoje renda. Imposto de renda, tá aí marcando, Já né? E é fiz. interessante, né? E é curioso que o meu contador está mostrando isso. Com a questão até do adiamento, né? Como que as pessoas naturalmente deixaram para o final, né? E ele agora, contador, está lá, ele arrepiando os cabelos, porque já que estendeu o prazo, então a gente deixa para o final da história, né? É. Olha, poder viver esse intervalo entre o princípio e o fim é a gente ter competência, até para não ter atropelo, para poder validar aquilo que cabe enquanto estava aí, né? Frequentemente, né, Malu, as pessoas me falam, como é que a gente se prepara para lidar com o luto? Vivendo da maneira mais autêntica e que seja coerente com seus valores. Porque eu acho que uma das coisas horrorosas, né, é o arrependimento de não ter feito, né, é a cobrança de determinadas situações, e aí fica muito mais pesado.
Mas à medida que a gente reconhece, a despeito das nossas imperfeições humanas, que não somos perfeitos, mas podemos ser coerentes com aquilo que a gente acredita, com aquilo que vale, né? E especialmente esse momento, né, da tal da pandemia, é uma oportunidade realmente para a gente revisitar valores. O que vale, né? O que vale? Eu estava agora, né, antes da gente iniciar aqui, eu estava terminando de fazer um atendimento, também remotamente, né? Tenho a clínica, ela se mantém dessa maneira e tal, né? E eu conversando com a pessoa e dizendo, nós precisamos de uma casa, e isso é uma fundação, né? Um fundamento. Mas, além da casa, que ela possa ser um lar. E não são as coisas que estão dentro da casa que garantem que ela se transforme em lar, mas a qualidade de presença, né? A maneira como a gente se coloca dentro desse ambiente, né? E que mais do que nunca, né, Malu? Os lares estão sendo solicitados a serem revistos, né? Sim. Até porque virou não só o seu espaço de abrigo, mas também o seu espaço de trabalho, né? Sim. Está havendo muita mudança. Muito, né? E eram mundos tão diferentes, né? Quer dizer, o que era o Pérolas que se reunia e agora você abre sua casa e eu abro a minha casa e meu coração para a gente estar conversando do Pérolas, Isso. né? Então, esse espaço, e que algumas vezes existem crianças, existe barulho, existem questões que fazem parte também desse universo. E que isso não é vergonha, isso nos compõe. Evidentemente, né, que a gente vai precisar de estabelecer limites, mas esta integração do que é pessoal, do que é profissional, não tem essa ruptura absoluta, né? Porque no ambiente de trabalho e tudo mais, eu levo a minha pessoa, né? E a gente recebe a pessoa, né? E é interessante, né, Malu, nos nossos encontros, como que as nossas pessoas se deram tão bem, né? Sim. Uma afinidade tão gostosa, né? É isso, né? E é interessante porque é uma conexão, e aí a gente vai vendo outros encontros, né? Então, a questão do luto é entender isso. Aliás, eu estava vendo uma entrevista da professora Maria Helena Pereira Franco, que é uma das grandes referências em luto, né? E ela foi entrevistada, uma entrevista até muito bacana, tá divulgada aí nas páginas dela. E ela se refere ao Miyakoto, e eu achei genial a fala, que o luto é como um umbigo. Eu achei isso tão bacana. Olha, isso eu aprendi ontem, então tá novinha a novidade, né? O umbigo tá ali, né? E aí eu estou acrescentando, a fala é essa. Agora, o que o umbigo diz? Houve um corte no cordão umbilical, né? Que deu entrada à vida. Agora, o luto é esse umbigo que também cortou, né? E que, se a gente cuidar bem desse umbigo, ele não precisa de virar uma ferida exposta, né? Aliás, é bom que a gente limpe umbigos e cotonete, né? Porque tem uns umbigos muito sujos por aí, né? Mas é bom a gente cuidar dele, né? Mas temos uma marca. E eu escuto isso muito, né, Malu? Como se a gente começou a falar da ostra, que não da pérola, né? Por conta da dor e precisa da dor. Quer dizer, a dor é a nossa companheira, mas que não é um sofrimento. Ela é um estímulo para que a gente possa também buscar bem-estar. E que, no trabalho de luto, no processo de luto, é muito interessante que não quer dizer que a dor ela desapareça. Não. E eu escuto isso muitas vezes, né, Malu? Nossa, Glaucia, isso que você passou, isso que você superou, olha, isso é quase um desrespeito, é quase uma ofensa. Porque isso não passa nem superou, né? Eu não esqueci que a minha filha faleceu, de jeito nenhum. Agora, é possível cuidar dessa dor e prestar homenagem. É possível entender que restabelecer não é deslealdade à memória dela, né? É possível que a gente possa se conectar, né? E é interessante na história até da mama, porque o câncer de mama, ele tira do seio, né? Como um objeto de desejo, como uma forma de aproximação, vira mama, né? Agora,
Poder A gente só reintroduzir descobre que tem, até então a gente tem seio. A gente isso, descobre que tem mama quando recebe diagnóstico de câncer de isso, mama. É a isso, coisa mais né? engraçada. E aí vira mama, né? E vira aquela Vira. história. Agora, poder a despeito, que é um luto da mulher que estava com o corpo inteiro, o luto, né, dessa ilusão de que a gente não adoece, muitas vezes o luto do fracasso da doença, que são condições. E que poder ir além da doença, além dessa mama, e trazer para o seio das pérolas, né? Que integra, porque o seio também não fala disso, de algo que acolhe, é o seio que dá o leite, é o seio que É. estabelece, né, conexões, né? Fazendo se há mutilação ou restauração, o que faz, mas poder se reconhecer inteiro, inteiro, buscando integrar dor, que é real, mas também bem-estar. E eu costumo dizer, Malu, que a dor você pode esconder debaixo da cama, que ela te acha. Né? Acha Você pode mesmo. esconder, ela te acha. Agora, o bem-estar é uma disposição pessoal e que é uma referência que cada um precisa de construir e que ele é atual. Eu digo que bem-estar é mais ou menos aquela couve tenra que você colhe na horta, né? E põe na bancada da pia. Se você deixar aquela couve-terra na bancada da pia, ela vai murchar, né? Então, bem-estar é a gente poder estar frequentemente se atualizando, localizando. Olha, isso faz sentido? Isso é pergunta clássica de psicólogo, né? Isso está me fazendo bem? Eu estou me maltratando ou estou me bem tratando? O que eu estou aprendendo? Se avaliar na sua história tão linda que você relata, né, Malu? Quantos aprendizados. E aprendizados que vêm a partir da dor, até porque dói a gente, a princípio, não saber, né? Eu me lembro a primeira live que eu fiz, e que o meu sobrinho, então, lá em São Paulo, me assessorava, eu quase quebrei aqui, achei que eu fosse um infarto, porque eu não sabia apertar os botões, né? Hoje em dia, facilidade, quer dizer, E eu o acabei de automatismo. ter um infarto aqui, porque eu vi que o padrinho do Pérolas entrou, então meu coração fez assim. Bem-vinda, padrinho, vamos lá. É Vai o Flávio chegando. Venturini. Ah, é o Flávio, vai cantar para nós, vai? Bota o Flávio para cantar. Que bom, né? Então, tenho grande admiração pela obra dele e entender isso, né? É, quer dizer, esse aprendizado, né? E isso é uma condição que eu escrevo, é a primeira parte do livro E a Vida Continua, né? Que eu escrevo com meu marido, que diz isso, né? Ser infeliz ou ser aprendiz. Quer dizer, todos nós somos convocados em torno de dor, em torno de luto, avaliar o que a gente pode aprender. O que é possível, né? O app, inclusive, ele surgiu a partir até disso. Quer dizer, tinha algo que era tão meu e do meu marido, que eu falei, gente, quem sabe se a gente vai conversando com outras pessoas, né? E que há 22 anos a internet não tinha essa facilidade que tem Não. hoje, né? Especialmente, a gente estava muito focado na questão da perda de filhos, e até uma língua para poder, um nome para essa condição, não tinha, porque você fica órfão, você fica viúvo. Mas ao perder filho, não tem um vocábulo que defina isso, né? E que disso surgiu o AP, que é esse convite à subida, que é a ideia da apicultura, que é a abelha, que é a colmeia, que é esse trabalho em colaboração, né? E a proposta era essa: vamos compartilhar as nossas dores e aprender. Não é igual, nós não somos iguais, e mesmo, né, Malu? No Não. Pérolas e na Cada experiência um do com a câncer de sua mama, dor. Não tem jeito de claro, dar cada um com seu, tamanho. né? Não, né? Mas podemos ter fonte de inspiração e a gente vai fazendo os nossos modelos, né? E uma coisa assim que eu tenho curiosidade, eu acho que a maioria das pessoas também tem. O luto tem um tempo quando ele passa a ser um problema. Pois é. E aí é muito interessante o que é. O que são as falas, o que são os mitos, o que é a teoria e o que é a prática. Se a gente diz que nós temos um umbigo, umbigo some? Não, o umbigo está ali.
A menos que você faça uma cirurgia plástica, estica, joga ele fora, mas faz outro. Você tem que fazer outro. Né? Tá lá, quer dizer, tem uma marca. Né? Então, existem algumas questões. Primeiro, qualquer situação que a gente vai falar do ser humano e vira verdade, é assim, pode saber que a gente vai errar. Né? Porque nós temos referências, mas a gente brinca que é o leito de Procusto. Né? Quer dizer, eu tenho um leito desse tamanho. Então, se a pessoa for desse tamanho, ela cabe. Se ela for maior, a gente corta um pedaço da perna dela, que ela tem que caber aqui dentro. Né? Se ela for menor, a gente estica. Ó, não é assim. Né? Então, tem algumas características. Quer dizer, o que, que acontece? O primeiro ano vivenciado de perda, nós nos organizamos por datas, por celebrações. Né? Então, E é bonito. Cada uma dessas datas vai ser vivida pela primeira vez com ausência presente. Né? Porque não é falta, ela é uma ausência, mas uma ausência muito presente. E uma presença muito ausente. Ela se compõe, tá? O que, Malu, não garante que segundo, terceiro ano seja melhor. É uma estrada que você já transitou. Agora, administrar isso não acaba. Até porque, se eu disser para você, você quer acabar com a sua dor do luto? Tem um remédio. O remédio é assim. Você toma esse remédio e apaga a memória que você viveu essa pessoa. Você teve esse convívio. Você aceita esse remédio? Ninguém Claro que aceita. Claro que não. Né? Agora, poder a partir da dor, fazer conexões simbólicas, e entender que aquilo que experimentou está aqui, está conosco. É um outro dialeto. É o dialeto do invisível, é o dialeto do sensível, é o dialeto... E é interessante que eu tenho comentado muito com meu marido, em função aí da pandemia, né? Tem ficado mais em casa, estou mais dona de casa, e lembrando muito de várias orientações que a minha mãe me educou para organizar a casa. E tem lembrado muito dela, né? Pelo menos uma vez por dia, olha, minha mãe fazia assim e tal, e algumas coisas que eu aprendi e que venho colocando em prática, né? Então, tá viva comigo, né? Então, dizer que depois de um ano acabou, claro que não acabou. É apenas a vivência de uma estrada transitada pela primeira vez e que a cada vez que a gente vai transitando, é igual viajar, né? Você passa por aquela estrada, mas cada vez que você passa ali é uma viagem diferente. sim. Né? Então, como é que a gente vai tendo? E eu acho que aí sim é um processo que não se esgota, mas que a gente pode ir desenvolvendo meios de tornar essa dor mais acolchoada, mais amparada. A gente se ampara, né? É muito bacana contar com 3 dimensões, né, Malu? Contar, sim, conosco, contar com as pessoas próximas, com recursos que possa ir e com a vida que está aí. Né? Por um tempo, gastar um tempo para poder ficar revoltado, que é desaforo, absurdo, por que isso aconteceu, que era impossível. Né? E, em geral, a gente briga primeiro com Deus mesmo. Para que Deus fez isso e tal? Nessas coisas. Eu não Né? merecia, né? Não merecia. E aí vai. E quanto mais a nossa prepotência, muito mais difícil da gente se adequar a esse fato, né? E mais uma vez, quando eu estou dizendo que a pandemia está trazendo para nós lutos sobrepostos, todos nós estamos nos adequando a essa condição que mudou, teve uma ruptura, né? Eu atendendo a pessoa e ela dizendo, mas o que é possível? Que dia que vai voltar ao normal? Nunca. Acabou. Nunca mais. Não, vai ser de outro, mas como é que vai ser também? Não sei. Né? Nós estamos escrevendo a história e somos também partícipes dessa história. Né? Então, é legal a gente reconhecer isso agora. Como que a gente embala essa dor? Como que a gente pode reverenciar? Como que a gente pode ter humildade para aceitar? E esse é o grande mistério da vida. Né? É um grande mistério, porque a gente não explica, né? A gente não sabe, a gente não tem controle. Né? Então, ter essa disposição de estar aberto e também a disposição para poder aprender a ampliar os nossos recursos, meios para lidar com a vida. Costumo dizer, Malu, que
A vida tem restrição, tem limite, tem dor, tem frustração. Tem. E que se você quiser saber qual é a idade, a maturidade emocional, relacional das pessoas, vai ser a capacidade de lidar com isso. E nesse sentido, você sabe quem são os nossos maiores professores de luto? As crianças. Eu venho acompanhando uma criança de 3 anos e pouco, que o pai morreu há 10 meses. E a coisa mais linda de ver é essa criança que é capaz de expressar: estou com saudade do papai. E daqui a pouco ela está brincando. Quer dizer, ela não nega o sentimento dela, ela expressa o sentimento dela, mas não fica agarrado. Garrou, coisa de mineiro que garra. Não, né? Isso também a compõe, tá? E é possível também buscar outras maneiras. É possível buscar elementos que tragam essa presença, essa pessoa para perto. É possível, né? Então, que a gente possa aprender. Acho que, especialmente com as crianças, nós a deseducamos quando vai falar que o vovô, a vovó, o pai virou estrelinha, né? Eu acho que quanto mais... Pois é, quanto mais estrelinha, fica um negócio muito complicado. Olha, podemos falar morreu. Agora, morreu não quer dizer que deixou de ter presença nas nossas vidas. Não, né? E é bacana o diálogo, por exemplo, da mãe com essa criança que fala: estou com saudade do papai. Ela fala: eu também estou. Papai faz falta, sim. Faz falta, e é real. Agora, a gente está aprendendo a viver com essa nova situação e preservar o que o papai deixou para a gente, né? Quantas coisas que o papai também deixou e está vivo quando a gente lembra dele, né? E é muito bacana isso, né? Tem que falar mais sobre esse assunto. A gente tem que pegar esse tema, luto, morte, e agir com naturalidade com as crianças. A gente fica cheio de preconceito para chegar perto de uma criança e falar assim: mamãe morreu, papai morreu. A gente fica realmente criando estrelinhas. Claro. Eu atendi uma ocasião um pai cuja mãe teve também câncer de mama e tal, mas a coisa complicou e tal. E ele veio me dizer, ele também com uma filha de 3 anos, que tinha 2 meses que a mãe tinha morrido e que a criança não sabia. Falei: olha, a comunicação verbal de todas as nossas formas é a menos confiável. Quantas coisas a gente conta pela postura, pelo cheiro, pela forma, né? E foi muito interessante, porque quando eu conversei com essa criança, a primeira coisa que ela falou: mamãe não está mais conosco. Olha só. Careca de saber. Né? Criança sente muito mais. Muito mais. Quer dizer, é ilusório dizer que se eu não disse, então não sabe. Não, né? Mas a gente se comporta. E a gente, então, poder. E eu acho que isso organiza muito. Poder da palavra aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, né? Poder nomear. Né? Então, entender de novo esse caminho que a gente fala, teoricamente, do modelo dual do luto. Não é só dor e não é só restauração. Mas eu só restauro alguma coisa que partiu. Sim. Né? Então, trabalha as duas situações e elas são simultâneas. Dor e bem-estar. Não é só bem-estar e a vida não está prometendo ser só alegria, nem só tristeza. Agora, eu só conheço o que é alegria se eu sei o que é tristeza. E eu só sei o que é tristeza se eu sei o que é alegria. Eles se compõem, eles não são opostos, eles são complementares. Né? Então, esse é o caminho. E aí, em relação à saudade, Guimarães Rosa nos ensina. Olha, tem 2 tipos de saudade. Uma saudade é uma caduquice. É a gente querer o que não tem mais. Como a gente estava dizendo, querer, por exemplo, os velórios tradicionais, esse não tem mais. Agora, um outro tipo de saudade é a gente trazer para perto. Trazer para perto e começar a falar: o que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer? De que maneira que a gente pode reverenciar essa memória? Né? Eu já encontrei muitas vezes, Malu, com pessoas e tal que não me conhecia, aí a primeira coisa que pergunta é: mexe com o quê? Né? Mexer com o quê quer dizer profissão, né? Casado, você quer, sei o quê. Aí chega na história: tem filho? Tem, né? E aí,
é aquele impasse para saber como é que faz e tal, e eu digo, tem um aqui, outro lá, tem um coração, outro não sei o quê. Quando eu menciono, minha filha morreu, oh, desculpa, desculpa, desculpa. Não, meu bem, né? Desculpa, eu ficaria ofendido se eu não pudesse dizer. Né? E eu acho que a função Claro. do arte, ela veio muito para esse sentido, porque socialmente a gente aprendeu isso. Tem um tempo que, normalmente, máximo de 6 meses, que as pessoas toleram visitar, falar e tal. Depois deu, acabou. Né? Vira É, espalha bolinho, engole o assunto, muda de casa, faz qualquer ninguém coisa. quer saber. É. Não é para falar mais. Quer dizer, isso é de matar. Né? E é interessante, eu fiz até um trabalho na faculdade, a gente publicou um trabalho, existe uma alta correlação de mães que perderam filhos e câncer de mama. Sim. Tem alta correlação. Né? Então, entender que não é se culpar pela doença, mas é a gente compreender a metáfora e, a partir daí, o que é que a gente pode, de fato, fazer diferente. Né? Então, de novo, a história da mama para trazer para o seio, para resgatar a mulher, a feminilidade, a capacidade de dar e receber, né? A capacidade de ser, né, em torno da mulher, que somos tão formatadas para atender a todo mundo, e que diante de uma situação dessa, é momento também de nos abrir para receber afeto, carinho, atenção, né? E buscar esse trabalho de via dupla, né? É Então, muito interessante essa questão que você falou com filhos e depois a pessoa tem um câncer de mama. É sempre engraçado que se você perguntar a maioria das mulheres o que elas estavam fazendo antes, como é que estava a vida delas, vai ter perdas. É uma né? separação, é uma perda física de uma pessoa, é algo de um trabalho que ela não estava feliz, né? Sempre vai ter alguma coisa. Interessante essa colocação, gostei muito. Eu E é adoro quando interessante, profissionais da saúde fazem essa correlação tá? unida. E que, em tese, eu digo que, na vida, quem não consegue fazer luto vive muito mal. E luto, que eu estou dizendo, é lidar com as mudanças. E aonde a gente não lida com as mudanças de uma maneira favorável, até entender, né, o que temos para o momento, o que é possível, o nosso corpo pode padecer sim. E é para onde a gente carrega e sobrecarrega. Né? Então, mais uma vez, é compreender essa metáfora e, a partir daí, localizar, olha, vínculos que se romperam e que se romperam, vamos nos permitir deixar aí o que não tem mais para dar espaço para curtir e validar o que nós temos disponível. Né? Enquanto a gente fica só olhando para o que não tem mais, a gente perde a oportunidade de validar, de referenciar aquilo que é possível. Né? Então, no caso, sim, né, da questão específica aí do câncer de mama e até muitas vezes a indicação, sim, da mutilação, a Sim. questão da quimioterapia, a questão de perder o cabelo, quer dizer, são várias questões que estão aqui na embalagem, né, que são, sim, mexidas e mexe, claro. E alguém falar que É o passa por isso luto, uma vez, né? Quando a claro, gente são percebe, vários. são vários Né? lutos Agora, no tratamento do câncer de mama. sem dúvida. Por outro lado, né, Malu? Quando eu digo que na vida vive mal quem não sabe fazer luto, porque toda e qualquer escolha, ela é um luto. Porque eu priorizo algo. Se eu priorizo o tratamento em nome da minha vida, eu vou ter que abrir mão de algumas condições antigas e até da conformação física. Que isso, e até para avaliar o que vale, né? O que é o valor. A vida vale, né? Vale a pena a vida e vale a pena o preço que a gente paga para viver bem? Algumas vezes o preço que tem é a mutilação. E é Sim. verdade. É verdade, é real. Agora, deixou de ser mulher por conta disso? Né? Como que a gente pode realmente? E aí, muitas vezes vem a noção até da autoestima, né? E eu brinco algumas vezes, tá, Malu? Porque costumo dizer que não é muito uma autoestima com mas com L.
Porque é muito mais ligada a alto e baixo, né? É, Se alguém me aplaude, é alto. Se alguém me vai, é baixo. Então, não é algo próprio. Agora, eu quero saber como é que eu me amparo, mesmo quando essas situações estéticas, elas não estão presentes. Deixei de ser pessoa, deixei de merecer uma atenção digna porque eu perdi uma mama. Como é que eu posso resgatar de novo a ideia do seio? Eu acho que isso é muito legal que a gente traga. O seio que ampara, o seio que acolhe, que não é apenas a questão física, né? E voltando para a questão da morte, né? E passando aí, né? Esses 22 anos sem estar com a minha filha visível, ela está comigo aqui. Quer dizer, eu perdi sim, né? No aspecto físico, material, mas na condição amorosa, ela está comigo. Eu não deixei, né? E meu umbigo está aqui para contar que, olha, eu gostaria que ela estivesse comigo? Claro que gostaria, claro. né? Claro, óbvio. Agora, uma vez não estando fisicamente, eu posso trazer essa condição mais próxima, né? Ó, estou olhando aqui a hora, eles ainda não assinaram. Não, nós começamos, eu acho que 7h31, um bocadinho. Então, agora nós devemos ter 10 minutos. Devemos estar por aí. Eu encomendei um cronômetro quando ele vai tocar, sabe? Então tá. Então aí a gente pode conversar à vontade. Eu tenho, inclusive, algo para contar. Semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o professor João Gabriel, que ele é um clínico e um músico, né? E aí... Eu assisti. Ele você é ótimo. assistiu? Nós E temos lá... 10 minutos a partir de agora. Eu assisti, eu acho ele interessante demais. Gosto muito Pois de é, ouvir. menino. E hoje eu atendendo uma pessoa e ela ainda me contando que eu tenho um autor que eu gosto muito, um cientista, que é Humberto Maturana, e dizendo que ele adora também. Eu falei, gente, isso não rendeu essa prosa, né? Bom, mas na live que eu fiz lá com ele, Malu, eu cheguei a anunciar que dia 2, que é agora quinta-feira, nós temos uma surpresa. E eu quero dizer a vocês que vocês, para quem ficou curioso e quiser saber da surpresa, que ela estará postada no meu Instagram logo após a nossa live. Então, eu deixei. Ai, meu Tá? Deus. Então, o meu Instagram é Vou Gláucia ficar Tavares. curiosa, né? Pois para Vocês os estão fazendo curiosos. isso desde os cursos, né? Dos 2 sábados de curso. Então tá aí, né? Então, o segredo vai ser colocado, e eu estou te comunicando que logo ao final da nossa live já estará postado a revelação do nosso segredo. E o qual que segredo, dia que vai ser? a primeira parte vai ser quinta-feira, vai ser a exposição do nosso segredo, tá? Estará então publicado. E aí, posso dizer que está no meu Instagram, glauciatavares.psico, mas também no Instagram da Marília Guiar, que é Marília, que você entrevistou, Mafá Guiar, né? Também, né? Mafá Nosso Guiar parceiro. é a nossa parceira. Então, o segredo é um segredo compartilhado, né? De uma história, e eu acho que isso é muito legal, e a noção até de seio de novo. Se a pandemia trouxe tantas rupturas, né, Malu? Ela também, eu chamei algumas vezes que essa pandemia é o puerpério do mundo. Sim. A possibilidade de nascer novas situações, né? E é interessante porque esse segredo, na verdade, é a concretização de uma história de 15 anos, que ela apenas tem uma oficialização, né? Mas que ela foi tecida e que nasce justamente agora na pandemia como uma forma para dizer, né? Nem tudo está perdido. Escutando outro dia a doutora Prícila Miranda, uma médica oncologista, que a gente tem Da oportunidade Associação de fazer Presente. associação presente, Montes Claros, né? E que agora, em função da pandemia, tem um trabalho muito bacana, que Marília e eu somos profissionais voluntárias para trabalhar com o Doutor Presente, que é um projeto de inteligência artificial que estava sendo montado especialmente para a oncologia, mas que, em nome da Covid, ele hoje, então, está direcionado
para trabalhar. Então, tem uma equipe de médicos, de enfermeiros e psicólogos atendendo as pessoas por telefone, por WhatsApp, prestando, então, informações e trabalhando aí, indo além dos fake news e trazendo informações básicas, né? Mas então, Priscila é uma grande amiga, é uma pessoa que a gente gosta muito, né? E ela veio trazendo, numa das lives dela, a palavra crise, que até então a gente trabalha, e como estamos dizendo, a pandemia, como o puerpério do mundo, a crise que tem perda, é um luto numa crise, mas também tem oportunidade. Esse é o ideograma japonês, né? Agora, o que eu aprendi com a Priscila, que a etimologia da palavra crise é decisão. Sim. Eu vejo que o trabalho de luto, o trabalho de pérolas é isso. Que decisão que eu tomo? Eu vou ficar lamentando, queixando, brigando, praguejando, depositando culpa em mim ou nas pessoas? Ou posso, de fato, reunir forças, buscar parceiros, me integrar no Pérolas, buscar inspiração e reconhecer que eu tenho dor, sim, mas que eu faço parte de um time que eu posso me inspirar, né? Trabalhos muito lindos que possam ser feitos e que vejo que, nesse momento, né? E a Luzinha está dizendo, olha, decidi viver. Quer dizer, ir E eu além. quero que Né? ela decida mesmo viver, que ela leve isso como verdade para ela. Certo? Quer dizer, e a crise, quer dizer, teve uma crise, teve uma ruptura, é um luto, e o que eu decido fazer com isso? Né? A gente não muda as circunstâncias, não. Mas a gente tem poder, sim, de perguntar o que eu faço com isso. E eu gosto muito, Malu, de pôr Deus nessa hora. Não no castigo, mas nessa disposição, e entendo que Deus, para mim, é sim. Se eu quiser ficar paralisada e lamentando, Deus vai dizer sim. Se eu quiser dizer, olha, vamos fazer o Pérolas, vamos pro app, Deus fala, eu estou com você, menina, vamos embora, né? Vamos que vamos. E vamos, né? E é muito legal entender que realmente a nossa força é muito maior do que o nosso gesto quando a gente trabalha em parcerias. Sim. Né? Nós temos 5 minutos. É o despertador. Estou gostando. Essa estratégia foi fantástica, Malu. Adorei. Viu? Adorei. Tá vendo? A nossa amiga Marília Guiar está aí também. Pois é. Eu falo o seguinte, que assim, o Pérolas, né, nesse momento que a gente está vivendo, um momento de luto, todo mundo está passando por um luto, o Pérolas, esse ano realmente foi um ano difícil. Eu falo para as meninas assim, que bom que a gente está juntas, que não é um trabalho de uma pessoa sozinha, é um trabalho de uma equipe que conta com a Ana Carolina, a Denise, fora as meninas que estão dentro do Pérolas, que vão multiplicando as nossas ações, aquilo que a gente fez para uma, ela replica isso para várias, né? Então, o nosso objetivo é esse, e a gente vê que uma contando, a coisa mais bonita, eu recebi a mensagem, falta 25 segundos, vamos dar um beijo. Tá. E eu quero agradecer, então, a você, Malu, a oportunidade, né? Quero dizer isso, olha, saúde não é oposto de doença, né? Eles são complementares. E que... Acabou. Então, beijo, obrigada. Beijo. Salve!